Alô. Boa noite, irmãos. Acabei de ter a notícia que nós temos mais 6 tijolos aqui. Temos 40 metros quadrados já, graças a Deus. Que bom. Muito bem, vamos lá no Evangelho de Lucas. Irmãos, uma coisa cíclica e a gente já vê há muito tempo isso, mas a gente não vai se acostumar, porque não é coisa para se acostumar. Passa período de férias, dá uma mornada no povo para sair de casa na quarta-feira, assustadora. Passa as férias, geralmente é isso aqui. Vamos encorajar os irmãos a retomarem a pegada e estarmos vindo à reunião de oração, como fazemos costumeiramente, não é? Aqueles dias de frio aí, dando aí 8, 9 graus, igreja lotada. Parece pessoa que gosta de sair no frio. Então vamos encorajar os irmãos acho que os irmãos não estão vendo aqui, geralmente estão, a retomarem o ritmo. É importante esse nosso tempo juntos aqui para orarmos uns pelos outros. Peço aos irmãos que me ajudem aí nesse encorajamento. Vamos lá em Lucas capítulo 7, dos versos 36 a 50. De qualquer forma, antes de mais nada, eu louvo a Deus por vocês que estão aqui perseverando e cuidando de estarem prestando o nosso culto juntos aqui ao Senhor. Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. Obrigado, meu irmão. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida de cada querido irmão aqui nesta noite. Eu louvo ao Senhor, peço que o Senhor esteja dando saúde física, ó Deus, renovo espiritual, para que possamos te adorar, ó Pai, alegremente, ouvindo a Tua palavra, aprendendo dela, possamos estar orando uns pelos outros aqui daqui a pouco, ó Pai, também na confiança de que o Senhor ouve a nossa súplica. Assim eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco mais uma vez, mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Existem três personagens nesse momento aqui do Evangelho de Lucas, nessa narrativa, nessa história, que são bem destacados. Obviamente, primeiro é o Senhor Jesus, que está, se fôssemos contar uma história, então, dentro de um contexto de uma contação de história, seria o principal da história. Ao contrário do outro personagem, que é o fariseu Simeão, ou Simão, Jesus lida com uma mulher identificada por Lucas somente como pecadora. Coisa que o fariseu, no seu senso de pureza, eles se afastavam então do pecador, porque eles tinham um senso de autopurificação muito intenso, e estar com um pecador seria pegar este pecado dele por osmose, alguma coisa assim. Mas Jesus, ao contrário, ele lida com essa mulher pecadora. Lucas tem o cuidado de não nomear esta mulher. Ele não dá o nome dela. E eu já adianto para os irmãos que ela não é nem Maria de Betânia, nem Maria Madalena. Ela literalmente é unicamente chamada, identificada aqui num discurso inédito ou sem repetição nos demais evangelhos. Este momento específico aqui, ela é identificada como mulher pecadora, provavelmente uma prostituta. E é exatamente ela que é o alvo, é atingida com o perdão de Jesus na nossa história, que vamos ver daqui a pouco. E ela então representa, nessa narrativa, neste momento dessa história, desse fato, ela representa os pecadores que são, de forma geral, os pecadores na própria vida pública de Jesus nós chamaríamos inicialmente de estranhamente, mas nós sabemos que espiritualmente, soberanamente atraídos por Jesus, aquele que perdoa pecados, né? E o nosso anfitrião Simão, a gente pode pensar aqui, mas era Pedro? Não, Pedro não era fariseu. Então Simão quem é? Não sei. Era como José aqui no Brasil ou em Portugal. Tinha um monte de Simão. Simão era um nome comum, não é? E aqui era um Simão fariseu, que até então haviam ainda aqui neste momento da vida pública de Jesus, fariseus que ainda estavam tendo algum tipo de relacionamento com Jesus, sempre com a intenção de tentar desautorizá-lo, mas um relacionamento de uma convivência ainda a algum grupo, e esse judeu, sem dúvida alguma, fazia parte desse grupo, relativamente amistosa, ao ponto desse Simão convidar Jesus para jantar com ele, na casa dele. E esse Simão era um cara rico. Os fariseus, de forma geral, eram judeus ricos. E o cenário, eu estou tentando pintar para os irmãos um cenário. Tenta ir fazendo isso na cabeça de vocês. Vamos criando esse ambiente na cabeça de vocês. Simão chama alguns dos seus pares, possivelmente nem todos fariseus, mas muitos da sinagoga. Chama para jantarem na sua casa. Chama Jesus também, seguramente com segundas ou terceiras intenções. Curiosamente, Jesus aceita o convite, e certamente não é porque foi convidado por um fariseu rico, mas é porque era uma tremenda de uma oportunidade de anunciar as boas novas do Evangelho para aqueles fariseus. Jesus vai, então. A casa desse fariseu possivelmente era em algum local muito público. As portas, provavelmente de uma casa de um judeu rico, portas grandes, que se abriam para algum tipo de pátio, onde as pessoas que passavam pela porta, como comentei na mensagem de domingo, se eu não me engano, poderiam não somente presenciar o que estava acontecendo ali dentro, que era uma honraria para o anfitrião,
num certo momento dessa janta, se levantar e cumprimentar um por um dos seus convidados, à vista de pessoas que passavam por ali e outros que paravam ali. Isso dava, então, uma respeitabilidade, uma honraria para aqueles convidados, o anfitrião, fazer isso. E esse é o pano de fundo onde Jesus está inserido. E nós vamos agora, é como se nós estivéssemos fazendo isso primeiro com a lápis, né? Desenhamos esse quadrinho a lápis e agora vamos colocar algumas cores, vamos colorir aquilo que nós desenhamos. Os relatos do ministério e do ensino público de Jesus, a vida pública de Jesus, o ministério público de Jesus, certamente estava correndo já naquela região, como já vimos até aqui no próprio Evangelho de Lucas. E aquela mulher, uma mulher certamente pela sua vida pública, uma mulher discriminadíssima, como mulher ela já não tinha grande credibilidade dentro daquela cultura. E ainda mais numa vida como possivelmente o texto nos indica, como prostituta, ela então era tida como alguém nem contado. Só que o Evangelho chegou àquela mulher, a vida pública de Jesus chegou àquela mulher, e ela estava desejosíssima de aproximar-se de Jesus, porque Jesus já era conhecido como o Salvador, aquele que perdoa pecados, aquele que tem misericórdia, aquele que olha para o pecador. E pessoas da convivência dessa mulher possivelmente já eram discípulos de Cristo, Jesus, e testemunhavam talvez para ela de que haviam tido seus pecados perdoados porque criam no Senhor Jesus e ouviram a mensagem, enfim, das boas novas. Isso já deveria ter chegado ao ouvido dessa mulher. E quando ela ficou sabendo que Jesus iria jantar na casa de Simão, ela então viu que essa seria a oportunidade, porque não era um jantar público, pelo menos o jantar, a mesa não era para todos, mas a audiência era relativamente pública. E ela movimentou-se na direção de estar naquele contexto onde ela poderia ver Jesus. Eu acredito que ela, muito mais do que ver Jesus, ela queria se aproximar de Jesus. Ela foi preparada para isso nesse encontro. Ela levou lá os seus recursos, ela foi com o seu alabastro, ela foi com o seu perfume, ela foi com o que ela podia, porque era comum, quando as pessoas, os nobres, convidavam pessoas para comer nas suas casas, os servos, os escravos da casa ficavam à porta. Eu até li um comentário interessante que entrou em tantos detalhes que eu não quis entrar aqui em todos, mas só para vocês terem uma ideia. Quando se lavava os pés de um convidado a entrar numa casa de um nobre, não é porque ele estava sujo, muito pelo contrário. Eles se banhavam, colocavam roupas boas, mas por deslocarem ruas de terra, então os pés ficavam sujos. Então os escravos ficavam à porta, e era o papel assim do escravo de mais baixa categoria, ficar ali com seu baldezinho d'água, como é que é o nome daquilo? Sua bacia, né? Sua bacia de água, panos, toalhas, onde lavavam os pés. Jesus fez isso mais adiante, né? E não somente isso, mas também depois que os pés estavam secos, os pés eram perfumados. E até óleo para a cabeça, para que a pessoa ficasse cheirosa. Era uma prática possível e comum. O ósculo santo era comum. Tudo isso aquela mulher sabia, talvez por ter estado na casa de nobres, vendo isso acontecer, ou fazendo isso na casa de nobres. Ela sabia que essa era uma prática comum, e ela foi, nestes casos, né, e ela foi pronta para, se pudesse servir fazendo isso na casa, ela o faria. Porque o desejo dela talvez fosse convidar Jesus para ir na casa dela, mas talvez não soasse muito bem. Ela viu que essa é a minha chance. Eu quero me aproximar de Jesus. Eu estou crendo que Ele é o Salvador. Eu quero me aproximar dele, se possível, dizer isso para ele. Eu creio que tudo isso poderia estar passando na cabeça daquela mulher.
identificada, então, por Lucas como pecadora. E eu acredito que ela foi isso, ela foi preparada para ungir os pés de Jesus, muito provavelmente. Essa tarefa do servo mais humilde, do servo mais simples. Ela talvez não acreditasse na possibilidade disso acontecer, porque naquele contexto, no Oriente Médio Antigo, no primeiro século, era normal que os nobres, então, fizessem isso, tivessem esse tipo de hospitalidade costumeira acontecendo, né? O beijo, o ósculo santo, esse tratamento todo, era normal, deveria acontecer. Ela acreditava certamente que os servos daquela casa fariam isso. Aí você imagina o rosto daquela mulher, quando ela ali, porque o texto nos faz perceber que quando Jesus chega naquela casa, ela já está, talvez, atrás de algum muro, atrás de alguma coluna. O texto nos indica que ela já estava lá. Vê se não dá para levar isso. Convidado para os fariseus, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, trouxe o fardo de alabastro. Que está convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa, ao saber que Jesus estava lá comendo, colocou-se atrás de Jesus. Não sei qual é o momento do texto aqui que a gente percebe que ela já provavelmente estava lá. Bom, não vamos deter nisso não, mas provavelmente ela já estava por ali, ela acompanhou aquele cenário, ela viu que o Simão, o anfitrião, não fez aquilo que era costume naquela época, pelo menos com Jesus. E ela viu, é minha hora. Aconteceu a minha chance. Eu não podia esperar que isso pudesse acontecer, eu não podia imaginar que isso não aconteceria. E ela percebendo então que os pés de Jesus não foram lavados, o que ela fez? Ela fez a volta na mesa, onde estavam todos deitados, reclinados, que era o costume também, mesas baixas, onde eles se sentavam reclinados em almofadas, sobre um lado do corpo com os pés para trás, sobre a mesa. E ela fez a volta na mesa, com todo cuidado e com muito medo, provavelmente, porque já devia estar com aqueles mega espirituais fariseus, né, olhando, ou em beijar os pés então sujos de Jesus, que não tinham sido lavados. E ela, com todo o cuidado, eu creio que ela fez isso. Simão deveria ter feito isso, mas ela fez. Ela não veio com uma bacia, com água, mas ela veio com lágrimas, porque o texto nos diz que ela chorou muito. Ela chorava sobre os pés sujos de Jesus, e ali as suas lágrimas limpavam os pés de Jesus, e ela também não trouxe uma toalha, mas seus cabelos se tornaram a toalha que secou os pés de Jesus. Quantas coisas aconteceram diante do momento daquela mulher, quando ela não hesitou em ir até o seu Salvador. Aquele que ela cria, que perdoaria os seus pecados. São momentos que circundam esse momento, esse momento específico da vida dessa mulher, que seguramente afetou a história daquela mulher e afetou a história de todas aquelas pessoas naquele lugar. Aquilo não poderia ter sido planejado com antecedência. Nada daquilo foi planejado. Tudo aquilo aconteceu numa sucessão de eventos onde havia uma mulher com plena consciência de que era pecadora, mas também com plena consciência de que naquele lugar estava o Salvador. E nada impediu aquela mulher de fazer o melhor uso possível daquela oportunidade. Mas essa é a cor que nós colocamos nesse quadro. Andando um pouco mais, nos versos 39 a 43, a gente vai ver que Simão, o fariseu, enxergou esse momento numa perspectiva completamente contrária. Enquanto esta mulher não sabia nem sequer se ela teria a chance de aproximar-se de Jesus, esse seguramente não era o problema de Simão.
Simão era o anfitrião, Jesus era o convidado. Seguramente ele estava ao lado de Simão na mesa. Simão tinha tudo para olhar para Jesus e confessar que é pecador, que o seu farisaísmo, o seu legalismo não lhe dava nada, que ele cria na mensagem do Evangelho, que ele estava ali esperando e ele cria que aquele ali era o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele tinha tudo que facilitaria o arrependimento, a confissão de pecados, o perdão de pecados e a salvação. E ele simplesmente está com a perspectiva completamente diferente daquela mulher. Seu raciocínio foi mais ou menos assim, o de Simão. E ele pensando, vê que no texto ele não falou. Vemos no texto que ele passou pela sua cabeça, ele pensou e Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele disse a si mesmo, é o que vemos aqui no verso 39. Se Jesus fosse um profeta, não saberia que essa impura, que essa pecadora não podia tocar nele? Se ele fosse profeta mesmo, se ele fosse tudo o que ele está dizendo que ele é, como é que ele deixaria isso acontecer? Aí Jesus responde ao fariseu contando uma história e depois aplicando, fazendo a aplicação dessa história. Dos versos 40 em diante é a primeira parte da história. E depois vem a aplicação. Ali Jesus diz assim para Simão: Simão, deixa eu te contar um negócio. Uma pessoa emprestou dinheiro a 2 indivíduos diferentes. E nenhum desses 2 conseguiu pagar o seu credor. Só que o valor que foi emprestado para um era 10 vezes maior do que o valor do outro. O credor, sabendo então que ambos não poderiam pagar, ele decidiu perdoar a dívida dos 2. E eles não deviam mais nada. Ô Simão, qual dos 2 amaria mais aquele credor? Qual dos 2 teria mais estima pelaquele credor? Eu acredito que Simão muito cautelosamente, porque já sabia muito bem que Jesus era muito bom de responder às inferidas dos mestres da lei e dos fariseus, sempre deixando eles de calça curta. Simão, acredito que muito cautelosamente, disse que aquele que mais deveria ser aquele que mais estimaria, amaria aquele seu credor por tê-lo perdoado. E Jesus imediatamente confirmou: muito bem, Simão, a resposta é exatamente essa. Aí Jesus passa então para a aplicação dessa história, aplicando aquele contexto ali às realidades do fariseu e daquela mulher pecadora. Jesus repreende Simão, a mostrar para Simão que em todos os aspectos aquela mulher pecadora o superou em atos de amor e devoção. Em todos os aspectos, aquela mulher foi melhor do que Simão, olhando para a resposta ou para a aplicação dessa história que Jesus contou. Simão não mostrou a Jesus nenhuma cortesia desde que ele chegou na sua casa. Não lavou os seus pés. Aquela mulher não somente ela lavou os pés de Jesus, mas ela fez isso com lágrimas. Secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Simão não deu um beijo no rosto de Jesus. Aquela mulher beijou seus pés sujos. Simão não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Aquela mulher ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Talvez tudo que ela tinha estava naquele perfume e ela colocou ali nos pés de Jesus. O fato é que a mulher superou Simão ao mostrar amor por Jesus. Ela mostrou amor, coisa que Simão não conseguiu fazer, apesar de todo aquele ambiente tão nobre, com alimentos, com aconchego, com tantas
oportunidades de demonstrar reconhecimento diante de quem ele estava. Simão não teve a menor preocupação com isso quando aquela mulher não perdeu de forma alguma oportunidade, nem um minuto de oportunidade dentro do tempo que ela tinha. Então a mulher era, pelo menos, naquele momento Jesus fez questão de mostrar a Simão que naquele momento aquela mulher, pelo menos naquele momento, ela era, na verdade, na mente de Simão, aquela mulher era a pior das pecadoras, né? Enquanto Simão era o cara. Mas Jesus afirma que ela também era aquela que amou muito. Enquanto Simão a desprezava pelo só olhar para os pecados daquela mulher, Jesus olhava para o amor que aquela mulher demonstrou. E aqui nós temos um probleminha no versículo 47, que algumas correntes usam esse versículo aqui para dizer coisas que o texto não está dizendo. Parece que Jesus aqui no verso 47, só relembrando, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Parece aqui que Jesus está dizendo à mulher que ela é perdoada porque ela amava muito. Uma primeira lida, uma lida descuidada. E não é muito difícil aceitar a afirmação de que aqueles que são, na verdade não é nem um pouco difícil aceitar a afirmação de que aqueles que têm a consciência de que foram perdoados por Jesus Cristo, esses de fato amam muito. Porque sabendo o pecador que merece o inferno, e Deus, pela sua graça, nos atrai para Ele, nos convence com o seu Espírito do nosso pecado e nos presenteia com as bênçãos provenientes da cruz, das boas novas do Evangelho. O pecador perdoado, ele tem todos os motivos que precisa para amar muito. Concorda comigo? É difícil aceitar a afirmação de que aqueles que amam muito são os muito perdoados. Mas não é difícil a gente entender que aqueles que foram muito perdoados amam muito. Mas essa ordem ela é determinante. Porque não são poucos os que acham que precisam ser ou fazer muita coisa para serem perdoados. E esses, então, são os pregadores que impõem fardos sobre a igreja, para que a igreja faça, para que a igreja dê, para que a igreja seja isso e aquilo, para então Deus me abençoar, para então Deus me salvar, para então Jesus perdoar os meus pecados. E não é isso que o texto está dizendo. Amar porque fomos perdoados é uma resposta natural à graça de Deus. Ser perdoado porque você ama é obra. E não é isso que o texto está dizendo, e por aí tem muita gente fazendo bobagem com esse texto que é tão... Daqui a pouco vamos ver como ele é tão fortemente enfático de que não é isso que ele está dizendo. Não são poucos os que dizem que devemos amar para ser perdoados. Mas é porque fomos perdoados, uma vez arrependidos, recebemos o perdão dos pecados, e então temos um prazer, um amor natural dado pelo próprio Deus que passa a habitar na vida daquele arrependido com o seu Espírito, e o amor de Deus que é diferente do padrão de qualquer tipo de amor que o mundo possa ter nos dado a oportunidade de experimentar. Então este pecador arrependido, ele ama no padrão do amor de Deus, que vemos lá em 1 Coríntios 13, por exemplo. Então, logicamente, o muito amor é resultado do perdão de Jesus Cristo e não a sua causa. Amém? E os versos 48 a 50
Jesus, então, tem uns momentos finais com aquela mulher muito definitivos, muito determinantes, né? Talvez nunca mais aquela mulher tenha estado pessoalmente com Jesus. Mas aquele momento que ela não perdeu a oportunidade de estar com o seu Salvador, ela agiu demonstrando todo o seu amor por estar convicta do perdão que recebeu de Jesus, mesmo antes de estar com ele. Quando Jesus fala com aquela mulher nos versos finais daqui da nossa passagem, ele deixa claro qual foi a base do perdão. Verso 50 diz assim: sua fé salvou você, mulher. Vá em paz agora, porque a sua fé te salvou. Então aquela fé que Deus produziu nela, mediante a obra do Espírito Santo, lá quando ela ouvia falar de Jesus. Lá quando ela já estava sabendo de que o Filho de Deus, aquele o Messias, o Rei, aquele esperado Messias, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E ela ouvia falar que aquele que estava fazendo milagres, aquele que estava curando, aquele que estava libertando, aquele que estava anunciando o reino. Ela já estava com esta fé salvadora sendo produzida em seu coração. Apenas ela, naquele episódio, ela não podia perder a oportunidade de encontrar-se com o seu Salvador e demonstrar um amor inigualável, em comparação ao outro que tinha tanto para dar, tanto para fazer, mas não tinha o amor resultado de uma fé salvadora. Então não podemos ter dúvida com esse verso 50 de qual é a base para o perdão, né? Não é trabalho, não é nem mesmo amar os outros, não é nem mesmo dizer que eu amo a Jesus. Essa não é a base para a salvação. A base para a salvação é a fé salvadora, e amar Jesus é a consequência. Então o perdão é um dom de Deus, concedido então àqueles que têm a fé, dada por Deus também para crermos nele mesmo. A questão é, o que foi que aquela mulher acreditava? Qual era a base da fé daquela mulher? O que tanto tinha na fé daquela mulher para gerar esse momento tão espetacular que gerou esse momento único em sua vida? Eu creio realmente que o texto está implícito aqui neste relacionamento, nesse rápido relacionamento dessa mulher com Jesus, que ela foi a Cristo como uma pecadora. Ela seguramente estava sendo criticada, talvez ferroada com os olhos, pelas pessoas que estavam ali, que não queriam chegar nem perto de uma pecadora, de um pecador, que julgavam que isso os contaminava. Ela tinha total consciência que era pecadora. E eu tenho convicção que ela também não queria tocar num fariseu, mas ela queria tocar no Rei Jesus. Naquele ali ela queria, né? E ela foi convicta, acreditando pela fé que Jesus não a mandaria embora, coisa que os outros estavam seguramente querendo muito fazer. Ela tinha convicção que Jesus não a colocaria para fora dali, e sem dúvida alguma ela estava totalmente certa disso. De todos aqueles que estavam naquele jantar ali, irmãos, apenas aquela mulher saiu dali perdoada. Todos os outros saíram talvez de barriga cheia, mas ainda com seus pecados os condenando, mesmo estando do lado do Salvador. Isso apenas deixa mais evidente quão maravilhosa é a graça de Deus em relação a nós pecadores. Isso apenas deixa claro quantos privilégios Deus tem nos dado de estarmos tão perto de Jesus para um relacionamento honesto, quebrantado, como pecadores arrependidos, mas completamente carentes de Cristo, indo para as Escrituras, nos ajuntando aqui como homens e mulheres que Deus separou para Ele, para juntos estarmos nos aproximando dEle pela Sua palavra, orando uns pelos outros. Esse momento nós não temos aqui, obviamente, nenhuma necessidade de nos apegar à forma dessa aproximação descrita no texto da mulher, chegando até Jesus, lavando os seus pés com lágrimas. Não é o formato que nos importa.
é compreender o que levou aquela mulher a adorar Jesus assim, a não perder a oportunidade de render-se aos pés do seu Salvador. Ela não sabia quando poderia estar de novo junto daquele que ela cria, antes mesmo de vê-lo pessoalmente, de que era o seu Salvador e que iria para a cruz morrer pelos seus pecados. Nós já sabemos disso tudo. O corpo mole que muitas vezes nós fazemos para nos ajuntarmos como igreja, a preguiça que temos muitas vezes para ir para as Escrituras, coisas que botamos por erros que já não deveríamos mais cometer, de prioridades. Falava ali para o Leandro há pouco, Leandro, que me preocupa nessas fases cíclicas que a gente tem um pouco, né, de estamos ora mais firmes na fé e daqui a pouco as coisas melhoram um pouquinho mais, nos dão um pouco de acomodação, a gente chuta o balde de coisas tão básicas da vida cristã. Não precisamos esperar as dores para sermos homens e mulheres crentes melhores para o Senhor. Nós não precisamos esperar os ferimentos que a vida pode nos causar para sermos homens e mulheres que oram mais, que leem mais a Bíblia, que servem mais alegremente ao Senhor, que não perdem as oportunidades de se ajuntarem como igreja e adorar o seu Salvador. O que mais me impressiona aqui é o desejo dessa mulher adorar o seu Salvador, demonstrar o seu amor e a sensibilidade de Jesus de não deixar aquela mulher ir embora sem dar a ela toda a convicção de que, olha, a sua fé demonstrada através deste amor que você não economizou por mim, essa fé te salvou. Vai em paz, minha filha, vai em paz, porque essa turma toda aqui, ó, que está me adulando, tentando me derrubar, eles continuam escravizados pelo pecado do legalismo, do materialismo, do orgulho. Mas você que não tá, que quase não é vista por eles, você é plenamente vista por mim. Muito bom enxergar isso no texto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado por a gente poder olhar para esta história e ver esse cuidado carinhoso teu. Ver essa mulher pecadora, como nós somos pecadores, não abrindo mão, ó Deus, de, estando na tua presença, poder se dobrar aos teus pés. Nos ajuda a ter esta percepção de adoração, de contemplação, de sujeição. Que não percamos de vista, ó Pai, de que somos pecadores. Só não nos dobramos como devíamos aos teus pés quando nos julgamos não tão pecadores. Aquela mulher sabia que ela era muito pecadora. E por isso, então, ela se dobrou aos teus pés e recebeu do Senhor o perdão que o pecador precisa. Ajuda-nos, ó Deus, a não permitir que o orgulho nos impeça de ter a percepção correta do pecado para termos a necessidade constante de estarmos aos pés do nosso Salvador. Assim eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos.